Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, muito prazer mais uma vez estar aqui de volta com vocês para nós darmos continuidade no nosso tema aqui de Deus é a ciência e nós vamos continuar falando a respeito de modelagem científica, né? Esse aqui é o vídeo de número 17 e a gente vai dar continuidade nesse tema. Então a gente falou, para você que aí não assistiu, vai lá, né, na nossa playlist aí, acompanha os vídeos anteriores, né, principalmente os dois anteriores. A gente falou sobre a diferença que há entre uma pessoa ser um torcedor e uma pessoa ser alguém que é um intelectual ou uma pessoa que pensa. A diferença entre torcer, usar a emoção, e a pessoa que pensa, raciocina e usa a razão. Então a gente falou sobre isso aí. A gente deu o exemplo do jogo, né? Onde a emoção toma conta, Brasil e Argentina. Então a gente tentou usar um exemplo aqui que fala muito facilmente, né? Principalmente na cultura aí do esporte, né? Então, Brasil e Argentina, eu creio que exemplificou muito bem isso aí que a gente quis transmitir. E aí a gente também comentou, né, lá no vídeo 16, a gente falou sobre a necessidade, né, de a nossa vida estar recebendo atualizações. Então a gente falou, né, só para recordar, a gente falou que nós temos que ser atualizados em duas áreas, né? A gente tem que ser atualizado na nossa forma pessoal, né, em relação à pessoa, e a gente tem que ser atualizado em relação à nossa, por exemplo, às nossas habilidades, em relação, por exemplo, ao nosso lado profissional, né? Então a gente falou sobre isso. Então não adianta só atualizar o lado profissional, né? É importante que isso aconteça, é importante. Só que tem gente que é muito trabalhada no lado profissional, mas como pessoa, ele não está mais preocupado em se atualizar. Então existe um lado que é a nossa própria condição humana, né? A gente falou sobre o RH, né? É que o RH não pega tudo, né? O RH, só fazendo um comentário que a gente falou, ele pega aquilo que ele pode perceber, né? Aquilo que vai interferir no nosso lado profissional. Mas quando eu digo ser aperfeiçoado como pessoa, eu coloquei para vocês que o propósito do Evangelho é esse aqui, ó. É nos aperfeiçoar, né, fazendo a volta, a gente falou sobre isso, na questão pessoal. Então o ser humano ele só é melhorado mediante o Evangelho, no sentido completo, né? Regenerado. E essas duas realidades, né, elas estão em paralelo, né? Uma coisa vai interferir na outra. Quando eu for aperfeiçoado como pessoa, com certeza o meu lado profissional também vai ganhar, né? Já o contrário não é verdadeiro. Eu posso ter aperfeiçoado muito o meu lado profissional, por exemplo, mas a minha condição pessoal não vai melhorar necessariamente porque eu melhorei como profissional. Então, uma coisa é a nossa condição, nossa habilidade em fazer alguma coisa. Outra coisa é a nossa própria pessoa. Então, eu dei o exemplo lá que o que dá vida ao cientista é uma pessoa. O que está por trás de um cientista é uma pessoa. O que está por trás de um profissional, uma pessoa. O que está por trás de um atleta, uma pessoa. Então, sempre, o primeiro foco que nós temos que prestar atenção, o primeiro aperfeiçoamento, e por isso que o Evangelho trata disso, é a nossa parte pessoal. Então a gente falou bastante sobre isso, estamos trazendo aqui, fazendo uma pequena recordação para que a gente possa entrar no que a gente tem para falar hoje. Então, nós temos que entender, né? Nós temos que ser reconstruído no lado pessoal, e o nosso lado pessoal representa, vou voltar um slide aqui, a reconstrução da nossa mentalidade.
Então o lado pessoal traz isso, a nossa reconstrução da nossa mentalidade. Mas não é a mentalidade no sentido técnico, é uma mentalidade de mundo, né? Como é que eu enxergo o mundo? Então é isso que trata o aperfeiçoamento do Evangelho. E para nós começarmos a entrar no tema hoje da modelagem, né, nós vamos falar sobre alguns assuntos relacionados às pessoas e o que isso tem a ver com ciência, né? Porque o foco é a gente fazer um comparativo sempre para a gente poder analisar. O importante que a gente pode começar a entrar no tópico é que nós somos, como seres humanos, nós somos uma dualidade. Como assim, pastor? Nós somos uma dualidade. Nós temos, em nossa natureza, nós temos duas bases que nos fazem ser quem somos. A primeira base que nós temos é aquilo que a gente chama de hardware. Hardware, que do inglês é duro, né? Que tem a ver com o quê? Com aquilo que é físico. Então tem a ver, por exemplo, com o nosso corpo. O nosso hardware, por exemplo, o hardware do celular é a parte física, é a parte dos componentes, a parte da tela, é a parte daquilo que você pode pegar. Então, o ser humano também é feito dessa mesma estrutura. Ele tem uma parte que é o hardware, que é, se nós quiser colocar aqui, ó, o hardware do ser humano é o seu corpo. Então, acho que não tem dificuldade em entender. Então, por que é o corpo? Porque o corpo é a parte física, certo? Eu não vejo o espírito humano, eu vejo o corpo humano. Então, é a parte que dá para ver, é a parte física. Nas máquinas, é a mesma coisa. Você não vê o software, você vê o software em ação. Você vê o resultado dele, que ele traz para você na tela do computador. Mas você não vê ele. Se você pegar um disco rígido assim e olhar, você não vai ver nada, né? Então, ele é invisível, assim como o nosso espírito é invisível. Por outro lado, assim como o disco rígido, que é hardware no computador, é visível, nós também podemos ver na nossa biologia que o meu corpo é visível. Então, existe uma parte que é visível, né? Melhor dizendo, visível. Vou fazer uma divisão aqui, ó. Existe uma parte, uma segunda parte, que é invisível, que seria o software. Então, hardware representa o físico e software representa aquilo que não é visível, né? Representa, por exemplo, eu posso usar uma linguagem aqui, representa, posso colocar informação, né? Representa, por exemplo, a informação. Se nós fizermos um paralelo, vamos fazer um paralelo, vou fazer aqui eu estou colocando como, aqui é o ser humano, e aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, um computador. Então, vou colocar, por exemplo, um PC. Então, o que representa o hardware no PC? As placas eletrônicas, por exemplo. As placas eletrônicas. E o que representa o software, que no nosso caso, aqui é o espírito humano. Espírito. Um computador é o próprio software, né? É o próprio programa. Então tá aí. Estou fazendo um paralelo. Eu creio que você está entendendo, né? Eu estou mastigando para ter algumas pessoas que isso aqui é simples, já tá condensado, né? Mas para algumas pessoas isso aqui não é tão claro. Então, eu tenho as placas, aquilo que dá para ver, eu tenho o corpo humano, que na nossa biologia é o que dá para ver. Eu tenho o software, que é o programa, né? Vou escrever aqui, o software também é chamado de programa, ou programas, né? Tem mais de um. Que na nossa biologia seria o nosso espírito. Né? Esse é visível, vou colocar aqui do lado, ó. Esse aqui é visível.
e esse aqui é invisível. Então, ele é visível tanto no homem, no corpo, como na tecnologia, placa eletrônica. Esse é invisível no homem, que seria o seu espírito, e ele é invisível também na tecnologia, que é o software. Eu pego uma memória, não tenho como enxergar o programa, eu não tenho como enxergar os dados que estão ali dentro, né? Que depois se transformam em informação. Então, fiz uma breve apresentação aí para colocar todo mundo no mesmo patamar, né, pessoal? Quero ser claro, né? Porque às vezes a gente se torna um pouco repetitivo em alguns conceitos, porque nem todo mundo tem a clareza do que a gente está falando. Então a gente tem que pontuar algumas coisas aqui para ficar claro. Então, pessoal, a gente vai começar a fazer uma análise, vamos comparar a tecnologia com a biologia. Nós vamos fazer uma análise de ciência com aquilo que, a princípio, foi criação de Deus, que é o nosso corpo. Então aqui é a criação do homem, vamos colocar assim, e aqui é a criação de Deus, né? Então a gente vai fazer a comparação da teologia com a ciência dessa forma. Aí você vai dizer, não, pastor, mas você está comparando o homem com a tecnologia? Você não está usando o versículo bíblico, você está usando a comparação do ser humano, então. Mas o que o ser humano criou, existe na tecnologia, na ciência, determinadas ferramentas e determinados conceitos que nós podemos ver que o que foi feito desse lado aqui vai se refletir aqui e vice-versa. Então a gente pode perceber, por isso aqui, pelo aquilo que é científico, a gente vai perceber que isso aqui também é teológico. Porque a gente tira, a partir da comparação, a gente vai tirar conclusões. É isso que eu quero trazer para você. Então vamos lá. Nós entendemos que o hardware, ele tem que se atualizar, né? Então iPhone 4, iPhone 5 e iPhone 5S. Exemplo aqui que eu estou dando. Existem muitos outros modelos. Eu estou dando 3 exemplos aqui para a gente conseguir fazer uma comparação. O que é obrigatório, primeiro, aqui para que o hardware, para que o celular seja atualizado? O que é obrigatório? O que é necessário para que isso aqui seja verdade? Se você parar para meditar, o que é obrigatório é que o aparelho anterior, para mim pegar um celular novo, que é um modelo mais atualizado, mais novo, para mim pegar um celular novo, o que é que precisa acontecer com o meu celular velho? Ou ele vai ser destruído, ou ele vai ser descartado. Aí você diz assim, não, mas eu posso usar o celular novo do lado do celular velho? Sim, mas quando você pega o celular novo, aquilo que é mais importante, aquilo que são as atualizações, aquilo que você tem de mais novo, você vai colocar ali dentro, você vai descartar esse uso no velho. Então, de alguma forma, o velho, ele tende a morrer. Vai chegar uma hora que você vai jogar ele fora, vai vender, vai se livrar dele. Ele não vai ficar para sempre com você, porque você vai pegar um que é melhor do que ele. Então você vai substituí-lo por uma versão mais nova, uma versão atualizada. Então eu estou falando aqui, para você ter clareza, eu estou falando de atualização, no primeiro momento, de atualização de que parte? Do hardware. Como é que eu atualizo o hardware? Então, a atualização de hardware, ou seja, um aparelho mais novo, em algum momento ele vai trazer a realidade de que o velho será descartado. Porque se eu não descartar isso aqui, eu não vou conseguir transitar deste para este. Quando chegar um modelo mais novo, esse aqui já com certeza já tá
fora de uso. Esse aqui também, em algum momento, vai acontecer o mesmo. Ele vai ser descartado para que o novo venha. Correto? Então isso é uma coisa que todo mundo vê. Não precisa ser da área para entender isso aí, né? Para mim, assumir o meu novo, eu preciso descartar o que é velho. Pode ser que não seja no exato momento da compra do novo. Mas em algum momento o que é velho vai morrer, ele vai ser jogado fora, ele vai ser vendido, ele vai ser dado de presente. Alguma coisa eu vou ter que fazer com ele, porque ele vai ser substituído por uma coisa mais nova. Isso é uma tendência. Você não compra roupa, não compra sapato, você não compra móveis. Em algum momento você faz a mesma coisa com sapato, com roupa, com móveis. Você troca o que era velho, você descarta o que era velho para comprar ou para adquirir uma coisa que é nova, para botar no lugar. Então isso aqui é um conceito natural da vida. O que é novo vai entrar, né? Esse aqui está com X porque a princípio teria um outro novo aqui que já também vai entrar no lugar. Então eu vou colocar aqui só para a gente ter o desenho. Então eu descarto o que é velho, esse aqui é novo, mas em algum momento ele vai se tornar velho, até que eu vou para o novo e assim sucessivamente. Então, não tem dificuldade em entender isso aí. Então é preciso que haja a morte do aparelho velho para o novo assumir o seu lugar. Na espécie humana, tá vendo? Eu estou falando de tecnologia, agora eu vou passar a falar da nossa biologia. A espécie humana, não só a espécie humana, perceba só. Isso que eu vou falar a respeito do ser humano, eu estou aplicando na espécie humana, nós. Mas isso é aplicável a todas as espécies. É uma lei universal. Não é uma coisa que é referente ao ser humano só. Tem a ver conosco, eu estou usando a espécie humana de exemplo, né? Mas é universal. É universal. Então, é importante a gente entender isso aí. Então, o que acontece? A gente vê que para que a espécie humana continue existindo, a gente tem a condição de que os pais geram filhos. Certo? Os pais geram filhos. Então, uma hora o pai e a mãe vai morrer, que seria o velho. Né? Vamos dizer que aqui seria o pai e aqui seria a mãe. Em algum momento, papai vai morrer, isso é uma certeza, né? Isso é uma certeza. E a mamãe vai morrer. E quem vai assumir o lugar? Os filhos. Ou seja, você está percebendo? O mesmo que acontece com a tecnologia, acontece com a espécie humana. Existe uma substituição, né? E por que é importante a gente perceber isso? Por que é importante? Por que a gente, refazendo a pergunta, por que a gente precisa atualizar o hardware? Se tratando de tecnologia, se tratando na parte de tecnologia, é porque o hardware antigo, ele não suporta as atualizações de software que estão chegando. Se eu pegar um aparelho antigo, por exemplo, né, usando aqui a segura, vai chegar uma hora, estou usando lá Android versão 7, naquele aparelho. Aí chegou o Android 8, né, sistema operacional aí para quem usa Android, para quem usa telefone que não é da linha iPhone, né? Aí chega uma hora que a versão do novo sistema operacional que vai baixar para atualizar, aquele celular não suporta. Aquele celular, ele chega na 9, da 9 para frente, ele já não consegue atualizar. Então já gerou um problema para mim, porque eu tenho um software mais novo, mas o meu celular não roda mais aquilo ali. Então, por ele não ter capacidade de continuar se atualizando na parte do software, o seu hardware vai ser condenado. É claro que os aparelhos mais novos eles estão aguentando bastante atualizações, mas chega uma hora que ele vai parar de se atualizar. Chega uma hora que não dá mais, né? Então, quando eu vou atualizar,
Pode ser que esse aqui não atualiza na nova versão. Então eu preciso que esse aqui morra para comprar esse modelo. Então um dos motivos do porquê a tecnologia precisa que o hardware seja atualizado. E aí chega o celular novo, né? Meu novo celular. Chegou aí o celular novo. Agora, dá uma olhada nesses aqui, ó. Dá uma olhada nesses aqui, são os primórdios dos celulares. Dá uma olhada nesses modelinhos aí, que eu acabei de explicar. Né? Agora acho que nesse aqui vai ficar mais claro. Imagina se eu quiser colocar o Android, vamos primeiro. Se eu quiser colocar o Android 4.0 nesses caras. Esses caras nem têm a mínima condição de nem receber nada de Android. Por quê? Porque eles estão totalmente desatualizados. Então esse tipo de hardware aqui, ó, morreu. Isso aí é um dos primeiros celulares que tinha. Eles nem tinham sistema operacional. Então ele não vai atualizar absolutamente nada. Então, isso aqui é a história dos aparelhos, né? Esse aqui é ainda o mais antigo. Esse aqui eu acho que foi o primeiro, um dos primeiros. Ele era um tijolinho, né? Então, mesma história, mesma ideia. Isso aqui é o tataravô dos celulares, vamos colocar assim. Não tem condição nenhuma de ser atualizado. Se a gente vai mais para trás, da onde veio a ideia do telefone, não do celular, do telefone, veio do telefone fixo. Concorda comigo? Veio do telefone fixo. Então, o telefone fixo, ele não é um celular, mas ele a parte de telefonia a ideia, foi o que deu base para a construção do telefone celular, certo? Por isso que chama telefone. Embora o que a gente faz menos hoje com ele é ligar no sentido tradicional. A gente está usando mais os aplicativos do que a rede 3G no sentido para transmitir ligações. Mas a ideia do celular veio do telefone fixo, certo? Como um aprimoramento da tecnologia. Então a gente tem nesses três aqui, ó, nesses três modelos, né, o telefone celular, o primeiro que teve, um dos primeiros, e um telefone celular atual. Tem algo entre os três que é obrigatório para que eles viessem a existir. O que é obrigatório? Você pode responder, não, obrigatório é que os três possam falar. Sim, isso aí é uma verdade, mas não é isso que eu estou perguntando, não é esse o ponto. O que é obrigatório entre os três para que isso aqui aconteça é que haja entre cada geração, eu vou escrever aqui para você acompanhar comigo, haja entre cada geração o que a gente chama de ruptura. Opa, palavra nova. Para que haja a criação de novas tecnologias, vou colocar bem grande, há necessidade de haver uma ruptura. Opa, como assim? Vou mostrar para você aqui, você vai entender. Imagine que o camarada quer criar um celular, só que ele não quer abandonar o design, ele não quer abandonar o protótipo e o modelo do telefone fixo. É como se ele fizesse isso aqui, ó. Ao invés dele pegar o celular e redesenhar, ele quer pegar um telefone fixo, que é mais ou menos esse aí, né? Tô fazendo aqui mais ou menos. Ele quer pegar o telefone fixo e ele quer criar um celular em cima do telefone fixo. Vamos dizer que aqui é o celular, né? Está dando para entender. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Ele não vai conseguir, por quê? Porque ele não quer romper. Ele está pegando o telefone fixo e ele quer manter o telefone fixo e depois, em cima do telefone fixo, ele quer adicionar um celular. Isso não funciona. Por quê? Porque esse modelo não suporta o que o celular precisa suportar. Não faz sentido em eu ficar mantendo uma versão
para tentar construir uma nova. O que que se faz? A gente pega a versão velha, rompe com ela, desconecta ela do nosso cardápio, nossa prancheta de projetos, e então se começa a desenhar um celular novo. Em outras palavras, toda vez que eu for criar uma nova tendência, uma nova tecnologia, a tecnologia anterior não suporta, que não pode suportar o que vem à frente. Então eu tenho que romper, eu tenho que abandonar isso aqui. Eu tenho que pegar isso aqui, não no sentido de não valorizar. Um dia isso foi importante, um dia isso foi útil. Não é nesse sentido, não presta, não é nesse sentido, é no sentido de projeto. Eu não posso criar esse equipamento com esse na cabeça, eu tenho que apagar isso aqui e fazer esse equipamento num novo formato. Eu tenho que romper com a tecnologia antiga. Se eu não romper com o antigo, eu não crio o novo. Mesma coisa desse para esse. Eu não posso querer construir esse aqui com botões. Eu não posso querer construir esse aqui com essa telinha minúscula. Por quê? Porque isso aqui não faz sentido aqui dentro. O que revolucionou esse tipo de equipamento foi o touch. Né? A tela é gigante, a definição é infinitamente melhor do que essa, ou muito melhor do que essa, e ele abandonou o uso de botões. Então não faz sentido eu querer trazer os botões para cá. Até existiu celulares mais modernos com botões, mas a grande virada, no sentido de a gente representar essa tecnologia, é que essa tecnologia rompeu com essa. O botão foi abandonado. Então toda vez que vai ser criada uma nova tecnologia, eu tenho que romper com a antiga, que é o que eu chamei de ruptura. Perfeito? Eu tenho que romper com isso para criar isso. Eu estou dando alguns exemplos, tem muito mais exemplos, mas eu estou só exemplificando para você entender. Eu tenho que romper com isso para criar isso. Eu tenho que romper com isso para que isso pudesse ser criado. Amanhã vai existir uma outra tecnologia. Eu vou ter que romper com essa aqui. Então a ruptura é o segredo para que haja inovação, para que haja melhoria científica. Então aí, a ruptura, a corrente tem que quebrar. O elo tem que ser desfeito. Não dá para querer fazer o novo e ficar pensando no antigo. Eu tenho que remodelar tudo de novo. Eu tenho que começar do zero. Perfeito? Então grava isso. Está até escrito aqui no quadro bem grande. A ruptura é o que permite a gente criar a nova tecnologia. Eu tenho que romper com a tecnologia antiga para ir para a nova. Perfeito? E isso se aplica também, por exemplo, aos computadores. Eu vou dar um exemplo aqui, Eu dei exemplo de celular, mas eu vou dar um exemplo numa outra área parecida, que o celular é um computador também, mas eu vou dar um exemplo no computador no sentido mais tradicional. O PC, o desktop, PC é uma marca de computador, é o desktop, aquele que está na nossa mesa. Os primeiros computadores, por exemplo, aqui eu coloquei o ENIAC, ele pesava 30 toneladas, tinha 180 metros quadrados, ou seja, ocupava um prédio inteiro. E ele custou em dinheiro, se fosse converter para dinheiros atuais, ele custou o equivalente a 6 milhões de dólares. Então eu poderia fazer um computador, por exemplo, como a gente tem hoje, usando a tecnologia do ENIAC, que era usando válvula? Não. Não, porque o computador seria, em vez de ser o tamanho de um prédio, ele seria do tamanho de uma cidade. Segundo, que ele ia custar tão caro que só ia poder ter aquele computador um bilionário. Então eu tenho que romper com isso aqui. Se eu não romper com essa tecnologia, eu não vou poder criar essa nova. Por quê? Porque além dele ser gigantesco, ser caro, consumir muita energia, ser muito grande, tudo isso era o conceito da tecnologia que ele usava. Eu tenho que romper com isso. Eu tenho que romper. O segredo aqui é esse. Se a gente não rompesse com essa tecnologia,
não viria o que era mais moderno. Por exemplo, ele usava uma memória de cartão perfurado, que a gente já falou lá no vídeo 3. Se você não viu, vai lá, dá uma olhadinha. Ele usava tecnologia para armazenar de cartão perfurado. Eu tenho que romper com essa tecnologia. Não vou mais querer considerar isso. Qual a tecnologia que entrou no lugar? O disco rígido. Qual a tecnologia que entrou no lugar, por exemplo, da memória de trabalho? Memória RAM, ou DRAM, no caso aqui, que é o modelo da RAM. Então, eu não posso querer usar cartão perfurado no computador moderno. Por quê? Porque não funciona. A ruptura é o segredo para criar uma coisa nova. Entendeu? Então, esse tipo de memória abandonada, para que esse modelo de memória pudesse ser usado. E esse modelo de memória é a mesma coisa. Amanhã vai existir um outro tipo de tecnologia, isso aqui vai ser abandonado. Então acho que já deu para entender, eu estou dando bastante exemplos para que você entenda que isso aqui é um segredo. Vou até anotar aqui, ó. Isso aqui, botei bem grande aqui, ó. Isso aqui é um segredo para que haja evolução. Qual que é o segredo para a evolução tecnológica? Ruptura. Ruptura, romper, abandonar, jogar fora. E desprezar aquela tecnologia para buscar uma nova. Vou usar uma linguagem para quem não entende. Cortar o cordão umbilical. Por que que o filho, nasce? Porque tem que cortar o cordão umbilical. Tem que ter uma ruptura entre a mãe e o filho. Tá? Então acho que tá claro aí, não tem muita dificuldade de entender. Aí, da válvula, qual a nova tecnologia? Rompeu com a válvula para aplicações computacionais. Entrou o transistor, que é pequeno, consome muito menos energia. Uma baita evolução, uma grande evolução. O transistor, também para só usar ele na tecnologia, teve que romper, no sentido de usar só ele. E aí foi para a tecnologia do circuito integrado, que são essas pecinhas aqui, ó, cheia de terminais, Acho que dá dando para ver na foto aí, tá vendo os terminais tudo aqui, ó? Isso aí é o circuito integrado. Ou seja, eu não vou fazer um computador cheio de transistor, eu vou integrar. Eu tenho que romper com o modelo transistorizado para ir para o modelo de circuito integrado. Eu tenho que romper para evoluir. Evolução depende de ruptura. Estou dando alguns exemplos para vocês. E aí quando chega no circuito integrado, a mesma coisa acontece. Eu estou trabalhando com um chip em que dentro dele os componentes têm esse tamanho. Aí eu vou romper com isso aqui e vou criar no próximo chip um componente interno que seja 1/4 do tamanho. Então eu vou ter que avançar. Eu vou pegar um negócio que é grande, lá dentro da pastilha do chip, eu já falei isso, se você não viu, vai lá nos primeiros vídeos, a gente explica em mais detalhes. Eu vou ter que abandonar esse tipo de construção do componente que é usado dentro do chip e eu vou ter que romper com essa tecnologia para ir para uma tecnologia mais nova. Para construir um componente que tenha esse tamanho. Ele cabe 4 no lugar desse que cabia um só. E aí a gente tem a evolução dos chips. Ou seja, eu rompo com uma tecnologia e vou para uma próxima. Aquela está ficando obsoleta, eu rompo com aquela tecnologia e vou para uma próxima. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Inclusive existe a lei de Moore, que fala sobre isso, que ela fala que em 2 anos se dobra a capacidade de se colocar componentes no mesmo espaço. Então, tá aí. E aí surgem, algo que a gente já comentou lá também nos primeiros vídeos, as gerações de computadores. Se os computadores não rompessem com a tecnologia antiga, não teria um chip novo, não teria um computador novo. Porque começaria a ficar inviável, ele começaria a ficar maior, consumir muita energia, mesmo problema lá da válvula, e mais caro. Então eu tenho que criar uma tecnologia nova para que ele continue sendo atual. Perfeito?
E aí nós temos as gerações de computadores. As gerações de computadores foram sendo desenvolvidas porque foi acontecendo a ruptura. E o que isso traz para nós? Este grande segredo que você já entendeu, que é um segredo para que tudo aconteça. Perceba aí. E aí, pessoal, a gente vai agora fazer uma comparação. A gente está falando de tecnologia, está falando do segredo que a tecnologia usa para a evolução acontecer. Isso é importante. Agora nós vamos falar de evolução, agora do homem, evolução da biologia. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A gente está vendo, se você olhar esse desenho aqui, que é uma proposta, né, que foi feita por Charles Darwin, uma proposta, ele não disse que era isso. Inclusive, ele também não disse que o homem veio do macaco. Isso também é uma coisa que generalizam, né? Ele disse que, se você ler, tem que ler e conhecer. Ele disse que pelo que ele estudava dos esqueletos, dava a impressão de que tudo veio de um ancestral comum. Foi a ideia dele. Você vê que entre um e o outro, supostamente, que está evoluindo, não há uma ruptura. Porque esse é homem, esse é homem. A diferença é que eles mudam o nome. Homo sapiens, Homo habilis, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente os termos, mas é isso. Mas homem neandertal, né? Então é homem. Então você vê que ele, desse aqui para esse aqui, ele muda alguma coisa, mas ele não rompe. Ele continua mais ou menos esse aqui, só que com algumas coisas diferentes. Então ele está, é como o exemplo que eu dei, ele está pegando um telefone fixo e está implantando no telefone fixo um telefone celular. Só que a tecnologia já provou para nós que o segredo de evolução é ruptura. O segredo da evolução tecnológica é a ruptura. O problema desse modelo de evolução é que esse não rompe com esse, ou esse não rompe com esse. Assim como esse não rompe com esse. Entende? Ele é um telefone, vamos dizer que esse é um telefone fixo. O próximo é um telefone fixo com alguns acessórios. E o próximo é um telefone fixo com mais alguns acessórios. Percebe? Não há uma ruptura. A tecnologia está provando para nós que para existir evolução tem que ter ruptura. Aqui não tem ruptura. Percebeu? Então, tá aí, ó. O exemplo que eu estou dando, agora falando da espécie humana. Eu dei o exemplo aqui há pouco e eu vou repetir. O que é... Ah, pastor, mas isso aí é uma coisa que você está falando da tecnologia, mas pode ser que a biologia seja diferente. Não. Eu vou provar para você. O próprio sentido do nascimento, quando eu falei do cordão umbilical, se a criança não romper com a mãe, na hora de nascer, ela não nasce. Ela respira, ela se alimenta pelo cordão umbilical. Quando ela nasce, eles cortam, eles rompem o cordão umbilical, porque agora ela vai se alimentar e vai comer e vai respirar pelos pulmões e pela boca. Então você vê que no ato do nascimento ocorre uma ruptura dentro da questão biológica. Tem que romper, tem que se separar. Percebe? Então você vê que o indício, a evidência biológica está apontando para isso aqui. Está apontando para isso aqui. A evidência tecnológica, de tecnologia, a evolução tecnológica, estou falando de evolução, está apontando para isso aqui. A única coisa que não aponta para isso aqui, que a gente pode analisar e que eu estou colocando para vocês, é isso aqui, ó. Homo habilis. Aí qual é o próximo? Homo sapiens. Qual que é o próximo? Homo de Neandertal. Eu não sei se essa cadeia que eu estou citando é exatamente nessa ordem. Eu estou citando os termos que eu lembro, né? Alguns que eu sei. Não há uma ruptura. O próximo ser é o telefone fixo
com alguns acréscimos. O que isso dá para entender? Usando lógica, dá para entender que isso aqui não é real. Isso aqui não é real. Tá, pastor? E o que é real, então? Vamos para a teologia. Vamos para a teologia, que nós vamos fazer a comparação. A ciência não é eu que estou dizendo, presta atenção. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a tecnologia. O celular que você usa aí, o conceito que está nele é da ruptura. Agora, o que me diz a teologia? A teologia diz assim, ó, Deus criou o homem. Tá, pastor? E o que tem a ver? Duas coisas que apontam para a ruptura. Primeira, quando Deus cria o homem, Deus é muito mais sofisticado. Estou usando o conceito tecnológico, claro, né? Deus é muito mais sofisticado, muito mais poderoso do que o homem. Então Deus está num patamar, o homem está em outro. Não são a mesma coisa, não é uma condição que dá para comparar, no sentido de autoridade. Porque quando você pega um celular novo e um celular dos primórdios, o celular do primórdio faz o quê? Ligações. O celular novo faz o quê? Ele te dá GPS, te dá uma condição de rodar jogo, te dá uma condição de rodar N aplicativos, te dá uma condição de armazenamento de filmes, de foto, de um monte de coisa. Ele te permite, ele é infinitamente, ou ele é extremamente muito mais poderoso do que o seu anterior. Concorda? Então existe entre um e outro, e eles foram criados por causa da ruptura, existe uma diferença de poder de processamento. É o que está acontecendo. Deus é muito mais poderoso do que o homem, em relação ao homem. Então existe uma ruptura? Existe, porque Deus é muito mais poderoso, o homem é poderoso, é parecido com Deus no sentido de ter a sua imagem, mas é muito menos poderoso. Então existe uma ruptura, existe uma separação. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Da Bíblia. É a Bíblia que diz que Deus é muito mais poderoso. Se você duvida, vou deixar também para você pesquisar. Isaías diz que todas as nações perante ele é como um pingo dentro de um balde. Todas as nações perante o santo é como nada, é menos que nada. Então existe uma diferença. O homem não é igual a Deus. Há uma separação no sentido da capacidade de Deus, que é infinita, e da capacidade do homem, que hoje é limitada. Então existe uma ruptura pela teologia. Segunda coisa, Deus está nos céus. Deus está, deixa eu ver onde eu vou colocar aqui. Deus está nos céus. Deus está acima. O homem está na terra. O que quer dizer isso, pastor? Existe uma ruptura entre as dimensões. Uma dimensão é a celeste, outra dimensão é a terrestre. Uma dimensão é a celeste, outra dimensão é a terrestre. O que isso fala? Isso fala que eu estou aqui, mas eu não tenho acesso a lá. Por quê? Porque existe uma ruptura. São coisas diferentes. Assim como na tecnologia tem se provado ser necessário. E como é que eu provo esse argumento de que Deus é muito mais poderoso? A Bíblia chama Deus, vou escrever aqui porque eu creio que aqui você já entendeu, né? Isso aqui que é visível e invisível. A gente pode trazer de volta se for preciso, mas eu creio que o pessoal que está vendo aí já entendeu. A Bíblia chama Deus de Altíssimo. A Bíblia chama Deus de o Altíssimo. O que é Altíssimo? É esse mais, muito mais. Ele é mais não só do que o homem, ele é mais do que os anjos,
Ele é mais do que tudo. Ele é altíssimo. Isso é teologia, isso é Bíblia. Então há uma ruptura. Percebe? E não só isso. A gente percebe que na evolução dos equipamentos, né? Eu vou apagar aqui que eu sei que você já entendeu o conceito. Na evolução dos equipamentos, olha que interessante. Nós temos um conceito que é a evolução, ela é gradativa. O que é isso, pastor? Evolução gradativa, podemos dizer que é o seguinte: você tem o primeiro celular, tá aqui, aí você tem o segundo celular, que é melhor, aí você tem o terceiro celular e assim sucessivamente, até chegar nos que nós temos hoje. Então você tem uma cadeia de autoridade, esse é bom, esse é melhor ainda, esse é melhor. Na teologia, a mesma coisa acontece, só que acontece assim: o primeiro é Deus, o segundo são os anjos. Só que entre os anjos existem diferentes autoridades. Então, existe um anjo, depois um outro que tem outro tipo de autoridade. Existe um outro tipo de autoridade. Existem pelo menos 4 classes de anjo, né? Arcanjo, querubim, serafim e anjo mensageiro. Estou dando as 4 aqui que eu, de cabeça aqui, estou querendo colocar para vocês. Então existe uma autoridade gradativa, ou seja, vem de Deus e vai descendo. Aí chega no homem, o homem é o último? Não. Aí do homem vai para os animais, dos animais vai para os insetos, né? E assim vai. Então, a gente vê um conceito de evolução gradativa. Só tem uma diferença. Só tem uma básica diferença. O homem está evoluindo tecnologicamente do menos para o mais. Não é isso? O primeiro celular era bem pior do que o celular que a gente tem hoje. Já no caso da teologia, as coisas foram criadas gradativamente. Do mais foi criado no sentido contrário. Do mais, por que do mais? Porque Deus é mais do que tudo. Então foi de Deus para a criação. Significa que Deus já está altíssimo desde o começo. O homem está do menos para o mais, porque o homem está crescendo. O homem está descobrindo, está se aperfeiçoando aos poucos. Então esse é só o sentido que é inverso, porque Deus ele já é, desde o começo, como a teologia diz que ele é eterno, ele já é mais, desde sempre. Mas o conceito da ruptura, que é o que eu tinha colocado aqui, eu vou colocar de novo, o conceito da ruptura continua presente. Porque o anjo não se mistura com o homem. Por quê? Porque existe uma ruptura. Anjo é anjo, homem é homem. Vou dar um exemplo para você. Eu quero mais um exemplo, pastor. Mostra aí na natureza um exemplo. Se você pegar a maioria das espécies e você cruzar uma espécie e tem uma ruptura entre aquela espécie e a outra espécie, se eu cruzar, por exemplo, um gato com um cachorro, não vai nascer nada. Se eu cruzar uma anta com um pássaro, não vai nascer nada. Por quê? Porque entre as espécies existe ruptura. Você não queria que eu puxava para a parte biológica, para ver se tem comparativo, para a gente entender? Nas espécies existe ruptura. Pastor, mas se eu misturar um leão com o tigre, dá certo. Nasce o... Como é que eles chamam? Eles dão um nome para ele. Agora me fugiu. É mistura de leão com tigre. É ligre. Nasce o ligre. Sim, mas existe uma outra espécie que, por ser próxima demais, a gente pode dizer que essa ruptura não acontece. Mas olha a regra, isso é exceção. Olha a regra. Diz que a boa regra tem sempre uma exceção, né? Olha a regra geral. Olha a natureza como um todo. Mistura um cavalo com uma vaca para ver se nasce.
Mistura uma vaca com antílope, vê se nasce. Entendeu? Então você vê aquele conceito de Darwin, né? Você vê que já complicou. Que se todo mundo fosse realmente de um ancestral comum, a princípio, deveria dar certo. Não deveria haver ruptura. Percebeu? Agora, eu quero frisar isso para vocês. A tecnologia e a biologia, né, porque aqui eu botei a espécie humana, mas serve para toda a natureza, estão apontando para a mesma coisa. Estão apontando para a mesma coisa. Percebeu? Percebeu isso? A única coisa que rompe com isso, que vai contra tudo isso, você tem evidência na natureza inteira, você tem evidência na teologia. Dei o exemplo aqui, Deus está no céu, nós estamos na terra. Né? Simplificando, porque ele está nos céus, mas simplificando. Deus numa dimensão, a gente está em outra. Tudo na natureza, ele é altíssimo, nós estamos bem abaixo. A diferença entre um celular antigo e um celular de última geração agora desse tempo, que nós estamos em 2023. Então tudo aponta para a ruptura. A única coisa que não aponta para a ruptura é isso aqui. E as pessoas dizem que isso aqui está comprovado. Percebe? A pergunta é, o cara que... Aí eu vou voltar na lição, no começo da lição, né, no começo do vídeo. A pergunta é, o cara que acredita nisso aqui, ele é um torcedor ou uma pessoa racional? Ele é um torcedor ou ele é uma pessoa racional? Porque ele pode defender isso aqui com unhas e dentes e é direito de cada um. Nós não temos aqui nenhum preconceito. Ah, não, eu acredito na evolução das espécies segundo essa teoria aqui. Tem problema? Não, direito seu de acreditar, nenhum problema. O problema é, isso é científico? Com as evidências que você está vendo aqui? Não, mas eu acredito assim mesmo. Então tudo bem, aí eu só vou te dizer, você não está sendo racional, você está torcendo. O teu time é evolução naturalista. Monta uma camisa lá, bota uma camisa e monta 11, pega 11 colegas que acreditam e monta um time. Evolução naturalista. Cria esse time de futebol, porque esse time você já está nele. Só faltou você criar o time aí. Só faltou você botar para jogar. Percebeu? Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas dá para entender, né? Então, a questão toda é essa, pessoal. A gente tem que analisar, temos que observar. Não há ruptura nisso aqui. Esse é o problema.